Nós vamos então, em continuidade ao nosso culto, dar início ao tema de hoje, justificação pela fé. Aproveitando que ontem foi dia 31 de outubro e que comemoramos a Reforma Protestante, o protesto liderado por Martinho Lutero, iniciado e liderado por ele acerca da volta à Bíblia. Então vamos aproveitar para examinar a palavra de Deus naquele ponto principal em que Lutero enxergou o quanto ele estava longe da palavra de Deus e encontrou paz na volta a ela quando passou a interpretá-la da forma correta. Justificação pela fé, o nosso assunto de hoje. Romanos 1, verso 17, é o verso principal no qual vamos basear a nossa palavra. Romanos 1, 17, nós lemos assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como nós estávamos falando, nosso assunto hoje, justificação pela fé, tem por motivo hoje principal a Reforma Protestante, comemorada ontem, dia 31 de outubro, pelo fato de Martinho Lutero ter pregado as suas 95 teses na porta da igreja da cidade onde ele era catedrático, era professor de teologia. Martinho Lutero, ele era estudante de direito. Até aí ele estava dentro da vontade do seu pai. Este era o sonho do seu pai, que ele fosse um advogado. Muitas vezes os pais têm sonhos para os filhos, mas é importante que nós entendamos que os filhos, eles têm sua própria vontade, eles têm a sua própria vocação. Se a sua vocação coincidir com a vocação do sonho de seus pais, ótimo. Se não coincidir, é bom que nós nos contentemos com a vocação deles. Não projetemos os nossos sonhos neles, né? Porque cada um, na verdade, tem a sua vida, tem os seus sonhos, devemos apoiá-los naquilo que eles sonham em termos de profissão, de realização
claro, dentro daquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Martinho Lutero era um estudante de direito e de repente aconteceu um negócio estranho, interessante na vida dele. Um raio quase o atingiu e ele, impressionado com aquela experiência, fez um voto lá a Santa Ana, ele que era católico, né? Todos eram na época. Então, um raio atingiu e ele se tornou um monge agostiniano para cumprir o voto que tinha feito. Mais tarde, já na decorrência dos seus estudos, ele se torna teólogo catedrático de teologia na Universidade de Wittenberg, mas Martinho Lutero vivia atormentado por convicção de pecado. A questão da justificação, a questão de sentir paz, a questão de ter certeza de estar salvo, de estar com Deus, isto o atormentava porque ele olhava para ele e não via o merecimento, que era o que se ensinava. Ele vivia atormentado por convicção de pecado. Ele teve a oportunidade de ir a Roma, era o sonho de todo mundo ir a Roma, a capital da religião, do cristianismo da época, e ele se decepcionou naquela visita, se decepcionou com a corrupção religiosa, se decepcionou com o ensino da igreja, e isto passou ainda a atormentá-lo mais ainda. Ele vivia indo ao seu confessor e se confessando para ter o perdão dos seus pecados. Voltava com tanta frequência ao seu confessor que seu confessor falava para ele: Martinho Lutero, faz favor, para de vir aqui, só volte aqui quando você realmente tiver um pecado que mereça ser confessado. E foi esse próprio confessor que, inclusive, o ajudou, porque ele falou: olha, não é tão assim como você está pensando. Existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus. E Martinho Lutero ficou com isso na cabeça e pesquisava então na Bíblia, na palavra de Deus, para ver se tinha um pouco de paz. E foi na Bíblia que ele teve a resposta para obter essa paz. Quando ele encontra a resposta, o verso principal é este de Romanos 1, 27. Então ele prega suas 95 teses na porta da igreja da cidade, onde ele lecionava. Isso foi em 31 de outubro de 1517. Estamos, portanto, há 503 anos deste acontecimento. Essas 95 teses eram questões para debate. Ele queria debater com os teólogos, com o clero, com o Papa, até, se necessário. Este manifesto de Lutero, ele terminou coincidindo com a invenção da imprensa por Gutenberg, e então ele pôde divulgar aquilo que ele passou a crer, pôde divulgar os seus escritos, que tiveram grande aceitação na época. Então, a reforma, o seu movimento passou a ser algo para o qual não havia realmente mais retorno. Essa figura que nós temos aqui do lado, ela, aqui, né, desse lado, ela é uma figura que retrata exatamente o momento em que Lutero prega suas 95 teses lá na porta da igreja. E estas suas teses, elas lhe causaram grandes problemas. Ele veio aí numa
vários anos de luta, de briga com a igreja e fugindo. Em 1520, 3 anos depois, foi excomungado da igreja de Roma pelo Papa Leão X. E no início, Lutero apenas queria mostrar o que ele havia descoberto, mas com o tempo ele percebeu que realmente aquilo era proposital e todo aquele ensino era o que a igreja da época queria para o povo. Eles queriam se aproveitar, queriam ganhar realmente dinheiro, tirar vantagem da sua posição. Isto revoltou Lutero, que estava em busca da verdade, em busca da paz, em busca da salvação que ele descobriu. Nós só temos em Cristo e é pela graça por meio da fé. Esta outra figura é uma figura e ela mostra aí 5 pontos defendidos de forma resumida, 5 pontos aí defendidos por Lutero: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria. O que é isto? Sola gratia et fides, salvação pela graça mediante a fé somente. Lutero descobre isto quando lê Romanos 1,17, quando faz um estudo na carta aos Romanos. Ele também foi muito forte, Romanos 3, nós vamos dar um pulinho lá em Romanos 3 daqui a pouco também. Então, salvação pela graça, mediante a fé somente. Sola Escritura, as Escrituras acima de todas as demais autoridades da fé e da prática cristãs. Nossa regra de fé e prática, as Escrituras, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Solo Cristo, o sacerdócio de todos os crentes. Pedro fala que nós somos a nação santa, o povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. E Martinho Lutero entende isto. O sacerdócio, ele é de todos os crentes. Com isso, ele não está dizendo que a igreja não deva ter liderança, mas que nenhum outro mediador nós temos senão o próprio Jesus Cristo. Ele parou de ir ao seu confessor, ele entendeu que Cristo era suficiente para ele confessar os seus pecados, e só a Deus nós devemos a glória, né? Toda a glória seja dada a Deus. A reforma praticamente começou com esse protesto de Lutero, e porque ele se manifestou contra a venda de indulgências pelos camelôs papais. Eles vendiam perdão, isenção de passar pelo purgatório. Isso é o que significava vender indulgências. O assunto verdadeiro de Lutero era a salvação. Teologicamente, esse termo é soteriologia, e não as práticas corruptas específicas. Isto revoltava, mas ele queria discutir a questão bíblica da salvação. O seu assunto era soteriologia. Mas o que acontecia na época? A graça era uma simples mercadoria e podia ser comprada. O mérito, merecimento próprio, era a palavra-chave da soteriologia, da busca da salvação. Soteriologia católica. Pela fé e por obras de caridade. Mas que fé era esta ensinada? Fé era a fidelidade aos ensinos e práticas da igreja oficial. Fé era isto. E quais eram esses ensinos e práticas? Bom, fé e obras de caridade, eles falavam. O que eram essas obras de caridade?
as compras de indulgências, pagamento de missas em favor das almas no purgatório, peregrinações dispendiosas para ver relíquias, doação de esmolas aos pobres, penitências, participação nos sacramentos, realização de práticas devocionais como oração e meditação. Era assim que se ensinava, era assim que a pessoa, ao cumprir tudo isto, ela era por Deus tornada justa. Depois de tudo isto, então, Lutero examina a Bíblia e não enxerga as coisas desta forma. A igreja medieval definia a justificação de Deus, ou seja, Deus declarando alguém justo, como a justiça exigida por Deus. Eles diziam, não, Deus vai justificar aquele que cumprir suas exigências. Quais eram as exigências? Faça, mereça, e Deus te declara justo. Deus te justifica. Lutero viu discrepância quando foi a palavra de Deus e entendeu porque ele próprio não conseguia sentir paz. Jamais ele conseguiria cumprir tudo isto, ser perfeito, ser santo por mérito próprio. Então, tudo isso era o medo das pessoas e era o medo de Lutero também. Não conseguir cooperar com a graça, esta graça ensinada, e se tornarem santos para Deus dos pecados. Assim, corriam o risco de ter a alma para sempre no purgatório, outro ensinamento da igreja medieval. Conforme a doutrina católica, então, a justificação era o processo gradativo pelo qual o pecador realmente se tornava interiormente justo ao receber a justiça do próprio Deus. Então, ele conquistava essa justiça de forma gradativa quando ia atendendo aquelas exigências. Isto acontecia de que forma? Mediante a graça do batismo, da fé, de obras de caridade e de toda a vida penitencial. Assim, a pessoa iria se penitenciando, sofrendo para isto, para aquilo outro, pagando penitências. Era mais ou menos assim, e Lutero não viu isto na Bíblia depois que leu Romanos 1:17, depois que fez o seu estudo na carta aos Romanos. Então, o que nós temos aí para falar sobre Romanos 1:17? É revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Lutero viu, o que nós vemos na palavra de Deus, o que é necessário ser visto por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, por experiência pessoal de salvação, de conversão, que nós vamos ver a partir deste momento. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, nós temos aqui duas coisas bem importantes para serem analisadas, a fim de que entendamos como ser salvos, como ser justificados por Deus. Lemos aqui, Lutero leu na carta de Paulo aos Romanos, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então ele precisava entender o que é o Evangelho e o que é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho. A justiça de Deus. Ora, o que é a justiça de Deus? É a declaração da sentença de Deus, ou justificado ou ímpio.
ou salvo da ira de Deus, ou condenado. E aí, nós sabemos que, em termos de justificação pela fé, ser justificados, e isso envolve a justiça de Deus. Primeiro, o que é justiça? É aquela decisão. Olha o martelo aqui para exemplificar, o martelo de um juiz. Se nós estamos falando de justiça de Deus, então nós estamos falando de Deus decretando, Deus dando a sentença. E olha, sentença de Deus não é revogada. Sentença de Deus, ela é realmente válida para sempre, válida para toda a eternidade, porque ele é o Deus criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Então, não é apenas uma questão de justiça, mas uma questão de justiça de Deus. E onde é que a justiça de Deus ela é revelada? Na Bíblia. Nas Escrituras Sagradas, o próprio Senhor providenciou que nós tivéssemos a informação sobre a sua justiça. Então, a justiça de Deus é este decreto de Deus, esta declaração de justiça para aqueles que cumprem a exigência de sua justiça. E o assunto é exatamente este: como cumprir a justiça de Deus. Era isso que Lutero queria saber. E ele leu em Romanos 1,17 que essa justiça ela estava revelada no Evangelho. E o que é o Evangelho? Então, Lutero precisava entender o que é o Evangelho, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho explica como Deus considera esse assunto, como Deus torna alguém justo, como Deus declara alguém justo, como Deus justifica. E sendo justificado, sendo tornado justo, aquela pessoa está salva dos seus pecados, salva para estar com Deus. Ela é inocentada no decreto de Deus. E Lutero leu que isto, do princípio ao fim, é pela fé. É do princípio ao fim que o pecador é tornado justo pela fé. O Evangelho no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Talvez Lutero tenha coçado a cabeça nesse momento. A exigência de Deus para que alguém seja justo é que essa pessoa creia do início ao fim. Essa pessoa precisa crer. Talvez Lutero tenha lutado com isso e pensado: é bom demais para ser verdade. É bom demais. Isto elimina todo o meu sofrimento, toda a minha preocupação. E aí, nós vamos a João, capítulo 8, verso 24. Aqui eu já não digo que foi o que Lutero fez, mas ao examinar o Evangelho, Lutero conhecia os Evangelhos, ele sabia da morte de Jesus pelos nossos pecados, e tudo isso começou a fazer mais sentido. Em João 8, 24, nós lemos o próprio Jesus falando: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Olha esta citação de Jesus. Vocês morrerão em seus pecados. Morrer em seus pecados significava condenação eterna. Significa condenação eterna. Ele tinha falado isso para os seus opositores. Jesus falou para isso lá, para eles, lá em João 8.
Mas Jesus complementa: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, ele está dizendo que ele é o eu sou. Deus se apresentou a Moisés lá em Êxodo como eu sou, como Jeová. Jesus está dizendo que ele é o eu sou. Ou seja, ele é um com Deus. Ele é Deus. Isto já é tremendo. Então Jesus diz: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, e isso faz parte do evangelho, da busca do entendimento acerca do que é o evangelho, a boa notícia de salvação. A boa notícia de salvação é que Jesus é Deus, ele é o eu sou, ele é um com o Pai, e estava ali falando com Moisés naquele momento. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Olha o que Jesus fala para seus opositores ali. Vocês precisam crer que eu sou Deus. Se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer em seus pecados. Se não crerem, ou seja, pela fé, morrerão em seus pecados. Se não crerem, morrerão em seus pecados. É pela fé que nós somos justificados. Se não crerem, não serão declarados justos por Deus, não serão justificados. Lembrem-se deste verso apenas como um dos versos do Evangelho que está expresso em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, mas não só no Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento também falam sobre Jesus, também falam sobre o Messias, aquele que viria para ser o Rei dos Reis, aquele que viria para reinar para sempre. Agora nós vamos a Romanos 3, porque Lutero ele estudou a carta aos Romanos, foi aos Evangelhos para entender os Evangelhos, mas na carta aos Romanos ele entendeu que a justificação era. Lá em Romanos 3, no verso 20, nós lemos assim: portanto, ninguém, significa ninguém? Isso, ninguém. Ninguém será declarado justo. Estamos falando da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está revelada no Evangelho. O Evangelho diz que ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Ora, obedecer à lei não faz de ninguém uma pessoa justa diante de Deus. Ninguém é declarado por Deus, ninguém recebe o decreto de Deus de justo, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse era o problema de Lutero. Quando ele ia à palavra de Deus para fazer, para cumprir aquilo que está ali, a fim de ser declarado justo, ele não conseguia. Olhem essa figurinha aqui do lado. Cumprir a lei, confiados nos nossos méritos, é ser um fracasso, porque nós somos imperfeitos, é um peso. Então, nem leis, nem obras, muito menos pagar pela salvação. Lutero leu isto. Você está lendo isto. Eu estou lendo isto. Nós não temos como merecer a justificação. Nós não temos como nos tornar santos.
nós somos tornados santos, nós somos decretados filhos de Deus pela sua justiça. E a base dela é o Evangelho, aquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou por nossos pecados na cruz. E é crendo no que ele fez por nós, crendo em Jesus, o nosso resgatador, o nosso salvador, é assim que nós somos salvos, é assim que nós somos justificados por Deus, é assim que nós somos tornados justos. Esta busca fez parte da minha vida durante bastante tempo também, porque eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu não entendia a palavra de Deus. Há pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, amam a Deus, mas têm peso na consciência porque não entenderam que foram declarados justos pela fé em Jesus. Romanos 3, 20 diz isto, mas continua, nós vamos até o verso 26 aqui em Romanos 3. Nós lemos no verso 21 de Romanos 3. Mas agora, e a continuação do 20. Então, o 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, plenamente conscientes da nossa culpa, plenamente merecedores do castigo. Porque não cumprimos a lei, não temos condições de fazer isso, nos esforçamos, mas não conseguimos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, a justiça para que nós sejamos inocentados, para que a culpa seja retirada de nós, a justiça de Deus. Essa justiça se manifestou, ela provém de Deus e ela é independente da lei. Não é faça isso, faça aquilo, seja assim, não seja daquele jeito. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Esse termo aí, da qual testemunham a lei e os profetas, a lei e os profetas eram as escrituras e a igreja do Novo Testamento tinha. As cartas de Paulo, as cartas gerais, cartas aos Hebreus, cartas de João, de Pedro, os evangelhos, eles não tinham sido escritos ainda naquele tempo. A Bíblia daquela época era o Antigo Testamento, chamada aqui de lei e profetas. O que Paulo está dizendo? Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, independente das obrigações. E essa justiça, o Antigo Testamento testemunha acerca desta justiça de Deus. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha, está muito claro aqui a justiça de Deus para a nossa justificação, para que nós sejamos tornados justos e assim salvos para estarmos eternamente com Deus. Essa justiça, ela vem mediante a fé em Jesus. É necessário crer em Jesus, como ele mesmo disse, e nós lemos lá em João 8:24. Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 22 de Romanos 3. Esta justiça de Deus decreta a nossa salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Fé, ou seja, salvação para todos os que creem. Ele diz: não há distinção. Não há distinção de raça. Não há distinção de gênero. Não há distinção de nível social.
não há qualquer distinção. O verso 23, tão conhecido de tanta gente. Olha o contexto dele aí. Por que não há distinção? Pois todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que a justificação faz é nos restituir esta glória. Nós vamos ser glorificados, aperfeiçoados e estaremos com Deus eternamente quando partirmos deste mundo. Mas todos pecaram, por isto é necessário que se creia em Jesus para ser justificado, para ser salvo. Isto é evangelho. É o que Lutero precisou entender acerca da justiça de Deus, que é revelada no evangelho. É pela fé. Justificação é pela fé. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Imaginem Lutero lendo isto. Gratuitamente. Venda de indulgência. Venda de perdão. Para se livrar do purgatório. Que purgatório? Imaginem Lutero examinando as Escrituras. Você é justificado gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus. Sabe de que forma? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o Evangelho aqui. Redenção que há em Cristo Jesus. Jesus efetuou esta redenção, esse resgate. Ele nos comprou através do seu sangue derramado na cruz e nos deu libertação dos nossos pecados. Ele retira as nossas culpas a partir do que ele faz por nós na cruz, a partir do pagamento pelos nossos pecados. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio do que Jesus fez por nós. Nós precisamos crer. Verso 25. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, para que a ira de Deus pelos pecados fosse acalmada, apaziguada. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para que a sua ira fosse aplacada. Ira contra nós, para que ela fosse aplacada. Isto é válido para nós, está escrito aí, mediante a fé, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando nós cremos em Jesus, o nosso Salvador. Conquistou para nós esta salvação. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, quando nós cremos pelo seu sangue derramado em nosso favor, demonstrando a sua justiça, demonstrando a justiça de Deus em nosso favor. Então, quando nós lemos, vejam aqui no rodapé, quando nós lemos no Evangelho é revelada a justiça de Deus, nós estamos vendo aqui em Romanos 3, 25, esta justiça de Deus sendo revelada no Evangelho. Deus ofereceu como sacrifício seu Filho para propiciação, para que a sua ira fosse acalmada. Isso é o que significa propiciação, mediante a fé. Ou seja, quando nós cremos pelo sangue de Jesus derramado, demonstrando a sua justiça. Essa justiça que nós precisávamos saber como é. O Evangelho está declarando isto. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus, historicamente, ele faz isto, ele paga pelos pecados, inclusive daqueles que viveram antes dele vir ao mundo.
em carne e osso. Jesus é eterno com o Pai antes da sua vinda ao mundo. Antes da sua vinda ao mundo, o que acontecia? Deus era tolerante e aqueles que morreram antes da vida de Jesus foram salvos também pela fé. A justificação deles também foi pela fé. Abraão foi justificado pela fé, Davi foi justificado pela fé, e o Novo Testamento fala sobre isto. Verso 26. Mas no presente, nós que vivemos depois de Cristo, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, o que esse verso 26 significa. Deus enviou Jesus, ele demonstrou a sua justiça ao enviar Jesus. Jesus é entregue por nós e assim Deus é justo e justificador. É justo porque na sua justiça, a justiça perfeita, ele dá oportunidade a todos. Na sua justiça perfeita, aquele que crê, isso está no seu decreto, no decreto de Deus, pode ser justificado. E Deus o justifica. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é evangelho. No evangelho é revelada a justiça de Deus. Como Deus é precioso. Como Jesus é precioso. Existe um hino que diz assim: precioso para mim é Jesus. Como seu amor em nosso favor é algo espantoso. Romanos 5, verso 1, nós lemos o quê? Olha, porque essa carta de Paulo aos Romanos é tão importante. Ela é um tratado teológico. E em termos de soteriologia, de salvação, nós temos tudo aqui nesta carta. Em Romanos 5, depois que Paulo apresenta toda essa questão do evangelho, da justificação pela fé, ele diz no verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Resumiu tudo. Lutero encontrou paz com Deus. O dia mais feliz de sua vida, quando ele resolveu esse mistério que lhe tirava a paz. Na verdade, ele encontrou paz quando ele encontrou a resposta bíblica acerca do que é necessário para estarmos com Deus eternamente. E olha, nós encontramos paz, inclusive, para viver neste mundo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vamos a Ele e temos perdão. A comunhão é restabelecida. Nós podemos louvá-lo sem culpa, sem consciência pesada. Podemos olhar as pessoas nos olhos. Jesus pagou por nossos pecados, retirou a nossa culpa. Este é o Evangelho. Esta é a justiça de Deus revelada no Evangelho, que é Jesus se entregando por nós e nós crendo no que Ele fez por nós.
Efésios 2, versos 8 e 9. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, salvação não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós. Não vem das obras, a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu fiz por merecer. E aí sabe o que acontece depois? É o verso 10 de Efésios 2. Nós somos salvos para a prática de boas obras, ainda quando estamos aqui neste mundo. Então, as obras são consequência da nossa experiência com Cristo, de sermos uma nova criação, uma nova pessoa em Cristo. E aí vocês estão lendo já, né, o Salmo 98, verso 9. O que podemos fazer a partir de uma mensagem assim tão preciosa, de alento, de consolo, de alegria, de esperança viva, esperança certa. A nossa glorificação, quando nós estaremos para sempre com Deus, ela é certa. Nós podemos ter certeza disto, porque a Bíblia também declara isto. O Evangelho, ele é um plano perfeito de Deus para você e para mim. Por isso, nós podemos cantar diante do Senhor, adorá-lo, glorificá-lo. Porque ele vem, ele vai voltar. Ele vem julgar a terra. Ele vem para cumprir de vez aquilo que está no seu plano, a nossa redenção completa, a nossa ida para a eternidade como igreja resgatada, escrava resgatada. Ele vem. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão, com equidade, que é a justiça perfeita. Só Deus possui essa justiça, a justiça perfeita. E é por isso que ele oferece oportunidade a todos. Porque ele quer decretar nesta justiça a salvação de todo aquele que crer. A oportunidade é oferecida a todos. Quem vai estar com Deus na eternidade? Aquele que abraçar Jesus, aquele que abraçar esta fé, aquele que for justificado pela fé, aquele que aceitar o presente de Deus, este vai estar com Deus eternamente. Como é que pode estar com Deus eternamente? Aquele que o rejeitou aqui, aquele que não quis saber dele, aquele que inclusive diz, Deus não existe, este é um tolo. A palavra de Deus fala sobre isso. Sabe o que o tolo diz no seu coração? Não há Deus. Esse não vai estar com Deus na eternidade, a menos que se arrependa. Creia em Jesus, confesse seus pecados, entregue sua vida a Jesus, que já pagou pelos pecados desse também. Existe algo mais precioso do que Jesus? Existe mensagem mais preciosa do que a salvação que nós temos nele? E é pela fé que nós somos declarados justos, tornados justos, salvos por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Justificação só pela graça por meio da fé. Não acreditem naqueles que ensinam outra coisa. Vá à Bíblia, vá à palavra de Deus,
faça como Lutero. Vá a palavra de Deus. Faça como eu fiz, faça como todo aquele que creu em Jesus fez. E passe você também a ter uma nova vida em Cristo. A salvação começa aqui. Nós somos, a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, nós começamos a ser transformados a partir daquele momento. E vamos ser totalmente transformados quando partirmos para a eternidade. Que Deus a todos abençoe.